Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o professor Leandro Filho e no vídeo de hoje a gente vai fazer um estudo do Lei 0 a 1 no Campeonato Brasileiro. O Lei 0 a 1 é uma das estratégias criadas e validadas pela GetUp Trading. Esse aqui é o Instagram deles. A gente está junto em dois projetos. Um é o Software Look e outro que vai sair em breve, a lista dos jogos singulares. Quem está no meu canal e tem interesse em Correct Score e não segue a GetUp Trading, eles têm um canal gratuito no Telegram e também tem um canal no YouTube, onde eles apresentam vários estudos no mercado de Correct Score, e a principal estratégia deles é o Lei Goleada e o Lei 0 a 1, que a gente vai fazer o estudo hoje. Se você gosta de vídeos com essa temática, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e vamos comigo nesse vídeo. Antes da gente começar, vou mostrar para vocês o nosso GitHub, que é onde eu coloquei a nossa base de dados que a gente vai utilizar hoje. Essa base de dados da Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu fiz algumas mudanças aqui e acredito que vocês que seguem o canal devam ter percebido. Inicialmente, eu organizei todos os notebooks que foram criados pelo canal ao longo desse tempo. Tudo está disponível aqui nessa pasta. Também separei as bases de dados das temporadas passadas por liga, desde 2006 até 2021. E aqui a gente tem a temporada atual, base de dados 2002-2023, onde a gente tem os jogos da temporada atual. Atualiza uma vez por semana esse material. E aqui a nossa principal mudança é nos jogos do dia. Quando a gente começou, eu salvava o nome do arquivo dia, mês e ano, e a partir desse dia 1º de novembro, a gente começou a salvar ano, mês e dia, como vocês podem perceber aqui. Dessa forma, os jogos vão ficar sempre em sequência. Eu vou alterar todos os jogos para ficar com esse mesmo padrão, e vou colocar os jogos do dia desde o dia 1º de janeiro de 2022. Agora vamos lá para o nosso código de hoje. Inicialmente vou importar as nossas bibliotecas, vou importar o DataFrame, que vai ser lá do meu GitHub, o DataFrame do Brasil Série A. E esse DataFrame, ele é diferente desse DataFrame que a gente tem aqui. A gente já tinha a base de dados no GitHub do Brasil Série A, de 2013 até 2021, só que agora a gente vai fazer um novo teste com a nova base de dados, e eu salvei ela aqui completa do lado de fora do GitHub. Para vocês terem uma ideia, essa base ela tem as seguintes informações, Se a gente der um df columns to list, a gente consegue ver todas as colunas que estão disponíveis. Então, é muita coluna, é muita informação que está sendo salva aqui. Eu tentei organizar aqui para mostrar para vocês quais são as colunas que a gente tem. A gente tem as informações da partida, data, hora, liga, temporada, os nomes dos times e a rodada. A gente tem os gols no HT, a gente tem os gols no FT, a gente tem as odds do match odds do HT e do FT, odds do dupla chance, odds do BTTS, odds do over e under no HT, odds do over e under no FT, vai até o over e under 8,5. A gente tem as odds do handicap asiático, tanto a linha negativa quanto a linha positiva. A gente tem as odds do Correct Score, aqui a gente tem as odds do back. Aí eu coloquei os principais placares, que são aqueles que a gente tem da Betfair. A gente tem também as odds do over e under asiático no HT. E a gente tem as odds do over e under asiático no FT. E aqui a gente tem uma porção de estatísticas no HT e a gente tem uma porção de estatísticas no FT. Então essa base vai estar disponível gratuitamente para vocês fazerem os seus estudos. Aí o que a gente vai fazer agora no nosso código? Primeiro, eu vou selecionar as colunas que eu vou utilizar nesse meu estudo. A gente não vai utilizar todas. Vou utilizar as informações da partida, gols do mandante no full time, as odds do match odds, as odds do over 2,5, as odds do BTTS e a odd do placar 0 a 1, que é o que a gente quer estudar. Vou renomear para ficar no padrão que eu já estou acostumado. Vou dar um drop NA para ele apagar
aquelas linhas que possuem not a number. Esse bloco de código é aquele nosso conjunto que eu sempre utilizo para resetar o index, para renomear o index e para fazer o index começar no 1. Esse pacote de código eu sempre utilizo. E aqui vou pedir para ele imprimir o nosso data frame com as colunas que eu selecionei. Então temos aqui, ó, começa na temporada 2013, o data frame original começa na temporada 2011, só que ele não tem as odds do BTTS de 2011 e 2012. Então por isso que aqui ele começa em 2013. Então ele vai de 2013, se a gente for lá na última coluna, até 2021. Então são essas as informações. Então, as odds do match odds, as odds do over e BTTS e a odd do correct score do back do placar 0 a 1. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou fazer um filtro. Qual vai ser o filtro? Eu quero perguntar para essa base de dados quantos jogos ou qual a porcentagem de jogos dentro dessa base que o mandante não marcou nenhum gol e que o visitante marcou exatamente um gol. Então criei um filtro onde eu vou colocar o seguinte, ó. Tô entrando no meu data frame, estou procurando a coluna goes home e vou procurar aquelas colunas que a quantidade de gols que o mandante marcou foi exatamente essa que eu digitei na variável goes home. E vou fazer a mesma coisa para o away. Ele vai lá no data frame, vai procurar a coluna goes away e vai selecionar apenas aquelas que eu coloquei o número de gols do away. Então ele vai substituir esse 0 aqui e vai substituir o 1 aqui. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque se por um acaso eu quiser testar outro placar, é só eu fazer a alteração aqui em cima. Então, goes home igual a 0, goes away igual a 1. Vou filtrar, né? Vou pegar o meu data frame original DF e vou filtrar ele. E para não apagar as informações do data frame original, eu vou criar um data frame 1, que vai ser o data frame do filtro 1. Para calcular a porcentagem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o data frame filtrado, ou seja, o data frame DF1 que tem o número de jogos, que terminou 0 a 1, e vou dividir pelo data frame total, que tem todos os jogos. Para ele mostrar em porcentagem, vou multiplicar por 100 e vou arredondar com 2 casas decimais. E aí, eu vou colocar a seguinte mensagem. Ele vai apresentar o valor da porcentagem e vai dizer assim, ó, tantos por cento dos jogos dessa base de dados terminaram em... E aqui ele vai puxar goes home, que nesse estudo é 0, goes away, que nesse estudo é 1, no FT. Vamos executar essa célula e aí ele vai aparecer a seguinte mensagem. 8,51% dos jogos dessa base de dados terminaram em 0 a 1 no FT. Se você quiser ver esses jogos, é só você retirar o comentário do display DF1, ele apresenta a mensagem e apresenta todos os jogos que terminaram em 0 a 1 no Campeonato Brasileiro de 2013 até 2021. Para não ficar muita informação na tela, eu vou deixar essa linha comentada e vou apresentar somente o último data frame. Então, ó, de 100% dos jogos, 8,51% terminou em 0 a 1. Vamos acrescentar um novo filtro, né? O primeiro filtro era só o resultado. Agora vamos colocar um range de odd para o mandante. Então eu vou colocar uma odd mínima de 1,50 e uma odd máxima de 2,20. Isso para o mandante. Então eu vou criar um filtro 2, que vai ser o quê? Aquele meu primeiro filtro de 0 a 1. Estou selecionando apenas, eu quero saber quantos jogos terminaram em 0 a 1. E agora eu quero saber desses jogos que terminaram 0 a 1, quantos estavam dentro desse range de odd. Ou seja, a odd do home era maior do que a odd mínima que eu estou colocando ali. E a odd do mandante era menor do que a odd máxima. Mais uma vez, vou filtrar, vou resetar o index e vou apresentar a porcentagem. Então, ó, olha que coisa interessante. Do total, 8,51% terminaram 0 a 1. Quando a gente colocou esse range de odds, a gente teve uma redução para 3,37% dos jogos.
com esse filtro de odds. Para a gente calcular a odd justa, essa porcentagem aqui vai ser extremamente importante. Então, vamos executar aqui o filtro 3. Qual vai ser o meu terceiro filtro? Além dos filtros anteriores, goes home igual a 0, goes away igual a 1, e a odd do mandante entre 1,50 e 2,20, agora eu quero que o meu jogo seja over. Ou seja, que a odd do over 2,5, a mínima seja 1,50 e a máxima seja 2,20. Então, ó, mantive o mesmo código. Aqui ele vai selecionar os jogos que terminaram em 0 a 1. Desses jogos, apenas os que têm essa odd mínima e máxima do mandante. E aqui, a odd do over 2,5 tem que ser maior do que a odd mínima e menor do que a odd máxima. Vamos executar. E dos 3,37% dos jogos que a gente tinha no filtro 2, reduziu para 1,79% dos jogos, acrescentando esse filtro de over 2,5. Vou acrescentar mais um filtro. Então, mais uma vez, goes home 0, goes away 1. Range de odd do mandante 1,50 a 2,20. Range de odd do over 2,5, 1,50 a 2,20. E range de odds do BTTS 1,50 a 2,20 também. Selecionar os jogos que terminaram 0 a 1, que obedecem esse filtro de odds do mandante, obedecem esse filtro de odds do over 2,5 e obedecem esse filtro de odds do BTTS. Vou filtrar, vou resetar o index e vou apresentar a porcentagem. Vamos lá? Então, a gente baixou de 1,79 para 1,76 com esse filtro de odds. Uma redução pequenininha, mas a gente melhora o nosso resultado mesmo assim. A gente pode testar, aumentar a odd do BTTS para 1,70 para a gente ver o resultado, o quanto isso influencia. Vamos colocar 1,70 como sendo a odd mínima do BTTS. Acrescentando esse filtro, então, a gente diminui para 1,58% dos jogos dessa base que terminaram 0 a 1 com esse filtro de odds. Nosso próximo passo vai ser o seguinte: vou criar uma coluna chamada 0 a 1, onde eu vou aplicar a função lambda para colocar 1 nessa linha, se o mandante não marcou gol e o visitante marcou exatamente um gol. Qualquer outro valor, eu vou colocar 0. Vou apresentar o data frame agora para a gente. E olha aí o que a gente tem. Aqui na coluna 0 a 1, ó, ele colocou 0 em todos. Ele colocou 1 porque o São Paulo perdeu do Curitiba de 0 a 1. Ok? Aí vamos para o nosso próximo passo. Nosso próximo passo vai ser o seguinte. Vou criar aquele gráfico que a gente faz sempre, que é o gráfico do Profit. Então, vou colocar um stake que vai ser 10 unidades ou 10% da banca. E aí, o nosso green vai ser o seguinte. Vou pegar o valor da stake, vou dividir pela odd do CS menos 0,85. O ideal é a gente pegar a odd do lei, do CS, e simplesmente subtrair menos 1. Mas a gente não tem a odd do lei. A gente tem a odd do back com o juice da casa de aposta. Então, dentro do nosso grupo do Telegram, a gente tem conversado bastante sobre isso e a gente está utilizando esse parâmetro, esse fator de correção. A gente está tirando o juice da casa de aposta e está tirando a comissão da Betfair. Então, a gente subtrai 0,85 e o nosso head vai ser menos a stake. O filtro que a gente vai colocar vai ser aquele mesmo filtro. Filtro de odds do mandante tem que estar dentro desse range de odds. Filtro do over 2,5 tem que estar dentro desse range de odds. E o filtro do BTTS tem que estar dentro desse range de odds. Vou filtrar apenas os jogos que possuem essas características aqui. Vou fazer o seguinte. Se na coluna 0 a 1 apareceu o 0, significa que o 0 a 1 não aconteceu. Então, a gente teve green. Se na coluna 0 a 1 apareceu 1, significa que o placar aconteceu. Então, o nosso profit vai ser o red, que vai ser menos 10 unidades. Vou resetar o index. Vou criar uma coluna chamada profit acumulado, onde eu vou utilizar a função consum. Vou plotar o gráfico e vou apresentar as seguintes informações. Profit
em stakes em tantos jogos e o ROI. Vamos executar e tá aí o nosso resultado. Então a gente teve um profit de 67,05 stakes em 708 jogos, o que dá um ROI de quase 10% do investimento. Podemos perceber que a gente chegou até quase 120 stakes e aí a gente acabou por perder muitas stakes ao longo do caminho. Esse método seria o método Punter, onde a gente colocaria a nossa entrada antes da partida começar. Se você quiser saber como é que você pode maximizar esse resultado, é só falar com eles aqui. Eles são especialistas nesse mercado e o método de trabalho deles é trading. Eles têm a lista Punter, mas o foco principal deles é trade. Uma coisa que você pode fazer também é testar outros filtros de odds, ver como é que se comporta. Aqui dentro da nossa base a gente tem a odd do CS, então você altera o filtro de odds, o profit vai mudar e aí você vai fazendo os seus vários testes, tá certo? Se gostou desse vídeo, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda mensagem lá no Telegram. Vou deixar para vocês 2 vídeos. Um do nosso Lei Goleada, também é uma estratégia da GetUp Trading. E outro onde eu apresento a vocês maneiras de criar variáveis secundárias e como criar a sua própria base de dados. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.